porque a presença de Deus está neste lugar. Quero glorificar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Reinério, sua esposa, a irmã Cleonice, este casal que é uma bênção para esta igreja, para o Piauí e também para o Nordeste. Pastor Reinério é um homem apaixonado pela obra missionária e todo mundo que é apaixonado por missões, eu amo. E todo mundo que não é apaixonado por missões, eu oro para Deus converter. E quando não converte, eu oro para Deus levar, para não ficar ocupando espaço. Né? Porque se não há uma missão, está fazendo o que aqui? Então, o pastor Reinério, ele é apaixonado por missões. E eu tenho a alegria de poder, esta noite, estar aqui na igreja que ele pastoreia para pregar a palavra de Deus. Ele e o Reinério, filho, já me convidaram algumas vezes e não foi possível, mas o dia de Deus é hoje e aqui estamos. Quero louvar a Deus e parabenizar os jovens e adolescentes pela bonita festa. Vocês estão cantando muito bonito. Que Deus abençoe vocês e que vocês resplandeçam a glória de Deus aonde vocês chegarem. E que o Senhor venha manifestar a glória na vida de vocês. Parabéns à liderança pelo congresso. Louvar a Deus pela vida da cantora, de cada irmão e irmã que se reúne neste santuário para adorar a Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa família também, que já se tornou meus amigos, né? O capitão Irã, eu já disse para ele na outra vez que ele estava me levando aqui, não esqueça que eu sou seu amigo, porque, glória a Deus, né? A sua esposa, nossa irmã Valdene, e a sua filha, a doutora Thalita, eles são bênçãos. Às vezes que eu tive no campo Encontro das Águas, eles nos trataram muito bem, nos receberam na sua casa, e eu quero louvar a Deus pela vida deles. Por favor, coloque-se de pé e abra a Bíblia Sagrada, num texto que Deus ministrou ao meu coração. E eu quero ministrar ao coração da igreja esta noite. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Carta do apóstolo São Paulo, à igreja que estava na cidade de Roma. Capítulo 8, versículo de número 28. Aqueles que encontraram o texto, dê um sinal pentecostal. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler esse texto todos bem forte. 1, 2, 3, já. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Antes de tomar o seu assento, diga para no mínimo 2 irmãos. Diga: o projeto está inalterado. Olhe para um outro irmão e diga: nada altera o projeto de Deus na sua vida. Nada. Podeis tomar o vosso assento. Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo São Paulo foi um dos homens mais notáveis que pisou aqui nesta terra. Paulo foi um homem em que Deus fez na vida dele o que fez na vida de poucos. Porque Deus é o mesmo, mas os projetos de Deus são diferentes na vida das pessoas. E a Bíblia Sagrada nos mostra que este homem, que é chamado apóstolo dos gentios, ele nesta
carta, neste episódio, ele está em uma cidade chamada Coríntio. E aqui, Paulo está na sua terceira viagem missionária. Quem está entendendo? Olhe para cá, preste atenção, senão você perde a palavra e fica só com a sobremesa. Tem irmão que fica só com a sobremesa, que é aquilo que Deus faz no final do culto. Não, coma a palavra, porque a sobremesa é gostosa, mas quem mantém você de pé é a comida. E a comida é a palavra. Então preste atenção, se alguém tentar tirar a tua atenção, pode botar a mão na cabeça que está com algum espírito que está querendo usar ele. Na hora da palavra é absoluta atenção. Então olhem para mim e preste atenção. Paulo aqui está na sua terceira viagem missionária. Qual é a viagem? Terceira viagem. Precisamos entender que aqui é a última viagem missionária. E Paulo está em uma cidade chamada Corinto. Essa cidade ele abriu a igreja. E foi uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, porque era uma igreja que era ao mesmo tempo cheia dos dons, mas era uma igreja que era carnal. Era uma igreja que o eu não havia ainda sido crucificado. Quando o eu não é crucificado, as pessoas, mesmo estando na igreja, continuam carnais. Elas continuam dizendo, eu sou assim, eu faço assim. Aqui não é mais para eu faço assim, aqui é ele que faz assim, ele é quem muda, ele é quem faz. E a igreja de Coríntios ainda tinha esse eu muito exacerbado. Eu costumo dizer que Deus nunca vai fazer algo tremendo na sua vida antes de crucificar o seu eu, antes de desconstruir você. Enquanto Deus não te desconstruir, Ele não pode te usar. Porque a gente tem uma série de ideias na nossa cabeça que atrapalha o projeto de Deus. Então Deus tem que desconstruir essas ideias para colocar as ideias dEle, os propósitos dEle, os planos dEle, o querer dEle, a vontade dele, porque a vontade dele é soberana, a vontade dele é tremenda, a vontade dele é poderosa. Quem pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor? Eu senti aqui e vou liberar. Eu gostaria que você olhasse para alguém que está do seu lado e diga, fica ligado que essa noite tem milagre aqui para acontecer neste congresso. Tem algo do céu preparado para esta noite aqui, e eu sinto isso e já libero. Agora, você tem que ter todo cuidado para não ser o crente Jacó. Quem é o crente Jacó? Está no lugar do milagre, depois que acaba tudo, ele diz, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Anjo sobe, anjo desce, anjo escapole da escada, quase cai da escada, uma confusão, e Jacó lá olhando aquilo tudo. Depois que acabou tudo, ele diz, e o Senhor estava aqui e eu não sabia. Perdeu, não desfrutou, não aproveitou. Deus não tem complexo de inferioridade. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele é Deus. Agora, se você adorar, você recebe. Se você não adorar, você não recebe. Então quem perde é você. E Paulo, quando escreve esta carta, ele está na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto deu a ele muito trabalho. Ele envia 3 cartas à cidade de Corinto. A gente tem 2. Uma se perde. Mas quando ele está na cidade de Corinto, ele tem uma informação. Diga comigo, uma informação. Qual é a informação que Paulo tem quando ele está na cidade de Corinto? Que o evangelho chegou a Roma. O evangelho chegou a Roma. Você não deu glória porque não entendeu. E pregador é para explicar para você dar glória com vontade. Roma era a capital do Império Romano. E Roma era a inimiga cruel do evangelho. Todos os imperadores de Roma foram inimigos do evangelho. E imperador de Roma era mais do que um presidente hoje de uma nação, principalmente nações poderosas como a China, como os Estados Unidos, que é a nação mais poderosa. O imperador mandava e desmandava. O imperador dizia, eu não quero que isso aconteça, e não acontecia. Segundo, lá em Roma, quem era adorado era o imperador. Mas quando Paulo está em Corinto, ele recebe uma informação. O evangelho conseguiu penetrar e entrar na cidade de Roma. Glorificado seja o nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o céu e não pirrasse, pastor, que é perigoso. E diga comigo bem forte, ninguém segura o evangelho. Ninguém segura o poder da palavra. Ninguém segura quando Deus quer operar. Roma estava fechada e o evangelho havia chegado. Agora prepara o glória, porque você veio aqui para isso. Você não veio aqui para assistir. Culto não é para assistir, você vai assistir show. Culto é para fazer. Aqui não é show. Pregador não é para se apresentar, cantor não é para se apresentar. Culto é eu que faço, é você que faz. Não existe culto frio, existe crente frio no culto, porque quem faz o culto é o crente. Então se você começar a dar glória, o culto fica.
acontece ali? Se Paulo não funda aquela igreja, todo mundo aqui, os que têm um conhecimento da Bíblia, sabe que Paulo abriu muitas igrejas. Uma delas eu acabei de dizer na palavra introdutória, na cidade de Corinto. Foi ele que abriu aquela igreja. Nas viagens missionárias de Paulo, ele abriu a igreja de Icônio, abriu a igreja de Derbe, abriu a igreja de Listra, abriu a igreja de Colossos, abriu a igreja de Tessalônica, abriu a igreja de Creta. E Paulo era tremendo, porque ele era um missionário por excelência. Ele abria a igreja e não dirigia, mas Deus levantava os obreiros para dirigir a igreja, porque ninguém faz nada sozinho na igreja. O único que é o Todo-Poderoso, que não precisa de ninguém, é o dono da igreja, que é o Senhor dos Exércitos. E ali era levantado obreiros como Timóteo, como Tito e tantos outros obreiros. Mas Paulo não tinha ido em Roma ainda. A pergunta é: como é que o evangelho chegou em Roma, pastor Reinero? Se o apóstolo não havia chegado, se o imperador não deixava ninguém ir para aquele lugar pregar o evangelho, se o colégio apostólico não tinha ido em Roma, como é que o evangelho chegou em Roma? Aí eu estava ministrando hoje pela manhã no Ceará, e quando eu cheguei aqui à tarde, deu tempo de dar uma olhada nesse texto, e eu estava pensando, como é que o evangelho chega? Aí eu entendo que o evangelho chegou aqui através da pregação de Pedro. E aí você para e diz, mas Pedro não foi em Roma. É aí que você está enganado. Tem hora que o pregador não precisa ir, Deus traz as pessoas para ouvir o pregador, e eu vou lhe explicar isso para você adorar a Deus. O mês passado eu estava em Nairobi, no Quênia, e eu ouvi a mensagem de um etíope, e ele estava dizendo, olha irmãos, nós consideramos o eunuco como nosso avô espiritual. Olha que interessante, Filipe não foi pregar o evangelho na Etiópia, Filipe nunca viajou para a Etiópia, mas Deus fez o ministro da fazenda da Etiópia e celebrar em Jerusalém. E como ele foi celebrar em Jerusalém, Deus olhou e disse, o coração desse moço está voltado para mim. O que Deus precisa é um coração voltado para ele. E Deus diz, eu posso alcançá-lo. Aí Deus tira Filipe de Samaria, leva para a estrada de Gaza, e lá o Espírito de Deus diz, se aproxime do carro que o homem está passando. E quando ele se aproxima do carro, o homem está com a Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, e ele estava lendo. E aí Filipe pergunta assim, você está entendendo o que lê? Ele disse, não, que não chegou nenhum missionário. Ele disse, acabou de chegar. Ele disse, então deixa eu entrar. E entrou e sentou e pregou o evangelho. Quando chegou lá na frente, o eunuco olha para uma água e diz assim, essa água está aí, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe olhou e disse, você crê de todo o coração? Ele disse, eu creio. Desce do carro, desceu, batizou o eunuco, e ele seguiu o seu caminho, e Filipe voltou. Agora prepara o maior glória que você já deu aqui hoje. Olhe para mim, escute para depois adorar. Filipe, quem sabe, pensava, fui para a estrada de Gaza, encontrei um homem, falei de Jesus para ele, batizei e não soube o que aconteceu. E o Espírito de Deus estava dizendo, você não sabe, mas a eternidade vai mostrar que o evangelho chegou na Etiópia através da tua obediência. Quando aquele etíope volta para a Etiópia, ele começa a pregar o evangelho, e era um homem de alta patente, ele era um homem do governo, ele era um homem que era bem reconhecido, e aí o evangelho estava entrando, estava chegando até a Etiópia. Agora, mês passado, como eu disse, lá no Quênia, eu ouvi um queniano dizendo, nós consideramos aquele eunuco como nosso avô espiritual. E ele diz o seguinte, lá fecharam tudo para a igreja, não pode ter muito templo, mas as casas estão sendo templos, e o Senhor está fazendo uma coisa tremenda e extraordinária na Etiópia. Pega na mão do irmão e diga, obedeça quando Deus te mandar, obedeça quando Deus tocar no teu coração. Quando Deus mandar você em algum lugar, vá, ainda que você não veja na hora, mas a eternidade vai te mostrar que vale a pena obedecer a Deus. E aí eu estava olhando hoje e achei isso extraordinário. Eu já ministrei a carta de Paulo aos Romanos na igreja que eu sou pastor durante meses, mas hoje o Espírito de Deus me levou a essa reflexão. Quando houve o dia de
Pentecoste. Pedro não foi pregar lá em Roma, não podia pregar, mas tinha uma festa em Israel. E como era o nome dessa festa? A festa de Pentecostes. Por que nós somos chamados de pentecostais? Porque nós cremos na evidência do derramado Espírito no dia de Pentecoste. E o que é Pentecoste? Pentecoste era para os judeus a festa da colheita. Eles plantavam e depois apresentavam a colheita a Deus. Para nós, o que é Pentecoste? Não é festa da colheita, é o derramado Espírito, é o poder do Espírito, é a unção do Espírito. Mas naquela época, olha como Deus trabalha de forma linda. Eu acho lindo Deus, porque Deus não precisa que os homens digam o que Ele tem que fazer. Ele tem o controle da história na mão. As pessoas pensam assim: eu mando. Ninguém manda. Quem manda é o Senhor, que tem o controle de tudo. Olha o que acontece. O texto diz que muitas pessoas saíram do mundo inteiro naquela época e foram para onde? Para Jerusalém. O que é que eles foram fazer lá, Reinário Filho? Comemorar a festa da colheita. E o céu estava dizendo: nada, eu vou botar o evangelho dentro de Roma, eu vou botar o evangelho dentro da sede do império. Mas como isso aconteceu? Domingo de manhã, primeiro dia da semana. Se você não sabe, o Espírito Santo veio na escola bíblica dominical, porque primeiro dia da semana, 9 horas da manhã, é EBD. Tinha 500 irmãos matriculados, mas só foi 120. Essa turma que não gosta de ir para a escola é antiga, é desde quando a igreja começou. Só tinha 120 no dia. E Deus não manda chamar quem não foi para fazer. Ele faz com quem está, Ele faz com quem veio, Ele faz com quem valoriza. Aí um vento veemente impetuoso encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Agora, se você está ligado, vai esquentando para adorar. Aí o diabo pensou: não adianta, eles não sabem falar os idiomas das nações que estão aqui. Aí o céu olhou e disse: mas um crente batizado com o Espírito Santo pode falar em outro idioma sem saber. Foi isso que aconteceu quando Pedro estava sentado e ele ouviu que as pessoas vieram para a porta da igreja dizendo que os irmãos estavam embriagados. Um pescador, levanta a mão e diga: um pescador. Não era um poliglota, não era um pregador eloquente, era um pescador. Levantou e disse: muito respeito, aqui não tem ninguém bêbado 9 horas da manhã. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Aqui é cumprimento de profeta, profecia. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E olha que coisa linda, quando Pedro fez o apelo, aceitou 1.000, 2.000, 3.000 almas, aceitou naquele dia. E o que as pessoas não sabiam é que aquelas pessoas não voltaram o mesmo. Não tem como ficar o mesmo depois de ter um encontro com Deus. Se você encontra pessoas dizendo que é crente e a vida continua do mesmo, ele se diz crente, porque a primeira coisa que o evangelho faz é mudar suas prioridades, é mudar sua vida, é mudar seu rumo, é mudar o seu foco. Quando eles voltam para pregar o evangelho. E aonde estava essas pessoas? Tinha gente de Roma, da capital. Quando eles voltam, e tem uma coisa, irmãos, linda no evangelho. Eu estava pregando um dia numa câmara municipal na Bahia, e tinha alguns deputados, e tinha um juiz da cidade que estava recebendo o título. E aí, depois que eu terminei de pregar, aí o juiz disse para mim assim: pastor, se o senhor fizesse o apelo hoje, eu ia aceitar Jesus. Eu disse: então deixa eu voltar para eu pregar. Ele disse: porque vocês é impressionante, vocês pegam o microfone, não bota nada para ler, e as coisas vai fluindo. O que é isso? Eu digo: é o Espírito Santo. O senhor, para ter, o senhor aceita Jesus, que o senhor vai ver que isso aí também tem. Porque você pode pegar alguém PhD, dê o microfone na mão dele na igreja, não sai nada, ele gagueja. Agora pega um irmãozinho que não sabe nem que dia é hoje direito, e se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele pega o microfone, e a Bíblia diz: não se preocupe com o que você vai falar, que o Senhor te dá na hora as palavras que são reveladas. Aquele povo estava lá prestando atenção, e de repente chega o Espírito Santo e interpreta. O Espírito Santo mostra para aquela pessoa o que é que ele estava falando, porque
Pedro estava pregando em aramaico, provavelmente. Naquela época, você sabe que as duas línguas que eram faladas, uma era o hebraico, mas o hebraico era mais para os intelectuais. A língua falada para o povo era o aramaico. Mas ali tinha gente que falava outros idiomas, só não tinha gente da América, porque a América foi descoberta depois, mas já tinha gente da Europa, tinha gente da Ásia, tinha gente da capital do império. Mas quando eles voltaram, eles começaram a pregar o evangelho, eles começaram a anunciar a Jesus. Quando a carta chegou, a primeira carta não foi de Paulo para a igreja, foi da igreja para Paulo. Paulo, você não sabe, tem uma igreja em Roma, tem uma igreja na capital do império. Paulo fica empolgado, Paulo fica extraordinariamente alegre, porque ele olha e diz: mas como é que já tem uma igreja no centro político, econômico do mundo? Como é que essa igreja entrou? Provavelmente ele teve as informações, só que ele tem uma outra informação. Quem era o imperador de Roma na época que Paulo escreve a carta? Quem era o imperador de Roma na época que Paulo era apóstolo? Foi o homem mais megalomaníaco da história. O imperador de Roma era Nero. Quem era Nero? Um homem megalomaníaco que achava que podia tudo. Para você ter uma ideia, e todos aqui que estudam história vai perceber que Nero não era só um psicopata, ele era um psicopata misturado com sociopata, que dava igual a outra coisa que eu não vou falar aqui hoje agora. Deixa eu ganhar a confiança de vocês primeiro, eu acho que amanhã eu falo. Mas ele era quase esse tipo de gente que tem por aí também hoje em dia pelo Brasil. Aí o que foi que aconteceu com ele? A Bíblia diz que Paulo, quando olha e diz: mas um homem sanguinário desse não detém o evangelho. Agora preste atenção, meus irmãos. Nero era tão sanguinário que ele tocou fogo em quase todos os exemplares da Bíblia que ele achou naquela época. Eu tive o privilégio de conhecer Roma, e a primeira vez que eu estive em Roma, você conhece as ruínas daquele grande império que mandou no mundo naquela época. Roma não era só como Washington hoje, que é a capital dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Roma era o lugar mais desejado de todas as pessoas da face da terra. E quando Nero, ele tocou fogo na própria cidade para poder atacar os cristãos. Tinha 14 bairros em Roma na época que Nero era o imperador. Agora olha que coisa, pegou fogo em 10 bairros e não pegou fogo em 4 bairros. E qual foram os bairros que não foi incendiado? Aonde estava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele, para não dar glória a Deus, ele desenvolveu uma tese que hoje nós chamamos de narrativa. As narrativas já existiam. Qual foi a narrativa? Então foram eles que tocaram fogo na cidade, e ele conseguiu botar na cabeça dos moradores de Roma que foi os crentes que tinham incendiado, para poder ter uma justificativa para perseguir os crentes. Essa ideia antiga de criar uma narrativa para poder oprimir, e ele conseguiu fazer isso. Pegou os crentes. Eu tive a primeira vez no Coliseu. O Coliseu é um lugar terrível. Até hoje, quando você chega, você sente algo terrível dentro de você, porque ali nos porões eles botavam os leões, e nas arquibancadas mais de 60 mil pessoas. Aquelas pessoas iam assistir o quê? Um jogo de futebol? Não! Os leões devorar crente faminto. Mas a gente canta o hino: quanto mais a fogueira queimava, mas se ouvia o louvor dos nossos irmãos. A igreja não se intimidava. Pega na mão do irmãozinho, como eu vou pegar na mão do pastor Reinero aqui, e diga para ele: aguenta firme, rapaz, o Senhor é contigo, ninguém vai te deter. Diga para alguém: aguenta firme, ninguém segura quem está cheio do Espírito Santo. E quantos estão cheios de Deus aqui esta noite? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. O que é que Paulo entende aqui quando ele escreve? É que agora aquela igreja estava sob perseguição. E aí, o que é que dá para entender? Se alguém está no mundo, está perdido, e agora aceita Jesus, é para ser protegido. Mas os irmãos estão debaixo de uma perseguição. Os irmãos agora estão debaixo de um imperador maligno e terrível, que quer destruir a vida deles. Se você olhar, eu amo a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Vocês colocaram o tema firme na esperança. E se você olhar
epígrafe do capítulo de número 8, a partir do versículo de número 18, está uma vida com esperança. Paulo fala várias vezes de esperança, a partir do versículo 18 até o versículo 30, Paulo estava dizendo o seguinte: olha pessoal, vocês estão debaixo de perseguição, as coisas não estão fáceis, mas no dia que você aceitou Jesus, Jesus fez um projeto ao seu respeito, e esse projeto está inalterado, esse projeto ninguém desfaz. Levanta a mãozinha direita para o céu e diga: no dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Está fraco, eu estou parecendo que é congresso da terceira idade, Irã, não é possível. É congresso de jovem? A terceira idade é forte aqui? Então o jovem está acabado, pelo amor de Deus. Eu estou num congresso de jovem, estou pelo sangue de Jesus. Bora, levanta a mão e diga: quando eu aceitei Jesus. Já viu que a gente sabe fazer bem feito? É só apertar um pouquinho que fala mais, né? E se eu exigir mais um pouquinho, ainda fica melhor ainda. Levanta a mão. Pastor, por que tem que levantar a mão? Pare de confusão, levante sua mão. Porque quando você estava lá fora, o que o artista mandava, você fazia. Aqui eu não sou artista, eu sou profeta de Deus. Então obedeça, que a Bíblia diz: creia nos meus profetas e prosperareis. Levanta a mão lá em cima e diga: quando eu aceitei Jesus, o céu fez um projeto ao meu respeito. E queira Satanás ou não, esse projeto vai ser concretizado. Aí os irmãos olham e dizem assim: mas ele está tocando fogo nos crentes, mas eles estão fazendo arraiais lá no Coliseu. Aí Paulo diz: eu vou revelar um mistério para vocês. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Faz o que, pastor? Coopera. Mas coopera para o quê? Para o bem. É para o bem de todo mundo? Não, dos que amam a Deus. Mas é só amar, não, daqueles que foram chamados. Mas chamado por quê? Pelo decreto. Talvez a gente não entende aqui, mas aqui está dizendo o seguinte: aqueles que foram chamados e não têm opção de desistir. Já viu aquele decreto? Que o Senhor faz o decreto: Edivaldo vai ser pastor. Eu tinha 7 anos de idade quando Deus disse que eu ia ser pastor. Eu morava num lugar pobre, terrível. Eu nasci num lugar que nem água tinha para dar aos animais. Meu pai era assalariado para sustentar 7 filhos. Eu só tinha olho, cabeça e pescoço. Eu não tinha nada, não sabia nada. Eu tinha medo do microfone. Eu me escondia atrás do irmão mais alto que tinha na igreja, para o pastor não me achar, para me dar oportunidade. Mas um dia eu fui comprar pão para o meu pai, e quando eu cheguei no caminho, eu encontrei umas irmãs orando numa casa. Eu entrei e Deus usou uma irmã e disse: vou te levantar e vou te levar nos 4 cantos da terra. Olha para o teu irmão e diga: Deus não pergunta se você quer, Ele lança um decreto ao seu respeito. Ele não pergunta assim: ó fulano, você acredita que... Não. Deus não quer saber o que os outros pensam de você. Deus não quer saber o que você pensa. Deus faz um decreto e diz: vai ser, acabou. Agora, olhe para mim. Tudo que acontecer a partir do chamado de Deus na sua vida não atrapalha o projeto. Coopera para o projeto. Coopera para o projeto. Coopera para o projeto. Coopera para o projeto. Quem aqui só está servindo a Deus por causa do aperto? Depois do aperto você entregou sua vida a Jesus. Levanta a mão. Quem aí? Ninguém, né? Todo mundo veio numa boa, né? Hã? Irmão, se não fosse o aperto, a gente não tinha as lições de vida que a gente tem. Se não fosse os apertos, nós não teríamos as experiências que a gente tem. Tem um hino que diz assim: só é um vencedor quem tem as suas histórias para contar.
Eu vou trazer aqui o exemplo de um homem que tudo cooperou para o projeto de Deus na vida dele. Diga comigo, José. José um dia teve um sonho. Qual foi o sonho de José? É que ele via as estrelas, a quantidade dos irmãos dele, se prostrando diante dele. Só que ele era o caçula. Isso aqui é lindo, porque na família patriarcal é quem é o mais velho, quem tem o direito. Então, José era o caçula. Para acontecer alguma coisa daquela natureza, os irmãos tinham que morrer. Mas Deus estava dizendo o que o hino diz: o que eu tenho é bem maior. Ou seja, eles pensavam que era a liderança de uma pequena comunidade, de uma família. Mas o que Deus tinha na vida de José era maior do que aquilo que os irmãos imaginavam. Depois ele tem um outro sonho. Qual é o outro sonho de José? Ele vê agora as estrelas, ele vê o sol, ele vê a lua se curvando. Você vê que até o pai dele, que amava ele como ninguém, disse: olha, José, você agora está sonhando demais. Não é possível, meu filho. Você quer dizer que eu e sua mãe? Eu acho que ele olhou e disse: ô Josi, pelo amor de Deus, Josizinho, não era você está meio perturbado. Você está dizendo que sua mãe e eu vai se prostrar diante de você. Mas o projeto não era de José. O projeto era do Deus de José, que envolveu José. O que acontece? O pai faz uma túnica de várias cores, dá a José. Os irmãos ficam com raiva dele. Olhe para mim, se Deus te envolveu num projeto grande, vá se preparando para sofrer inveja de um bocado de gente. Porque o invejoso é aquele que quer ter o que você tem, mas não tem a chamada que você tem, e tenta tirar você do caminho para você não ter o que você vai ter. Mas aquilo que você vai ter não vem da terra, vem do alto, e ninguém impede isso. Eu não conheço ninguém que foi levantado por Deus, que não passou por inveja de gente. E os maiores invejosos da gente não está de fora, está perto da gente. Os maiores inimigos da gente, já diz a Bíblia, é nossa própria família, é os de perto, é gente que você contava. Aonde é que a gente sofre os maiores traumas na nossa vida? É dentro de casa, é com irmão, é com mãe, é com pai. Pode conversar com qualquer pessoa que vai fazer uma terapia. Aonde é que estão os traumas dele? Porque Freud se destaca como o homem que descobre o inconsciente. Porque Piaget, porque tantos homens extraordinários foram descobrir aonde nascem os traumas. É dentro de casa, é pessoas próximas a você, pessoas que deveriam te apoiar, pessoas que deveriam aplaudir você, mas não é assim. Mas o céu está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem pode levantar a sua mão e dar a maior glória que você já deu? Todas as coisas. Agora me ajuda a pregar. Levanta a mãozinha assim e diga: foi vendido como escravo? Ah, fraco, eu não sei o que está acontecendo. É o jovem que está assim? É você? Você está animado, não está? Cabelinho todo bonitinho assim. Não é possível que você ia ficar desanimado. Glória a Deus. O dali já não tem mais. Glória a Jesus. Deus dá muitos a um e poucos aos outros. Glória a Jesus. Bora, pega a mãozinha assim e diga assim: vendido como escravo. É os homens que estão desanimados? Será? Bora ver as mulheres. Vendido como escravo. Esperei mais, né? Os homens, vendido como escravos. E as mulheres dizendo: volta pra gente falar de novo, para eu ver se a gente não arrebenta. A mulher gosta de disputa, irmão. Glória a Deus. Sai tudo rouca, mas ganha. Quer ver? As mulheres, vendido como escravo. E diga que elas não ganhou. Todo mundo vendido como escravo. Vendido como escravo. Revendido como escravo. Revendido como escravo. Caluniado. Por uma coisa que não fez. Foi parar na cadeia. Foi esquecido na cadeia. Mas todas as coisas estava cooperando para o projeto.
Sabe o que é que você tem que fazer? Olhe para mim aqui e eu começo a concluir a mensagem. Sabe o que é que você tem que fazer? Fique firme na promessa. Alimente a esperança com a fé. E mantenha a fé viva pela palavra. Vou dizer de novo. Mantenha a sua firmeza na promessa. Alimente a esperança com a fé. E deixe a fé fortalecida com a palavra. É por isso que um culto desse aqui, ele é imperdível. Porque a fé não vem pelo ler. Que tem hora que você lê o texto e não entende. A fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo a palavra e a palavra está gerando fé. E a fé está alimentando a esperança. E você está agarrado na promessa. E você me pergunta, pastor, e onde é que está escrito isso? Está no texto. Você não viu porque não quis, mas está no texto. José interpretou o sonho do copeiro. E disse para o copeiro, daqui a tantos dias, você vai ser restituído o seu cargo. E você vai voltar a servir no palácio. O padeiro viu que o sonho era bom do copeiro, disse, eu também sonhei. Dá para o senhor interpretar meu sonho? Ele disse, dá. O seu é o seguinte, daqui a 3 dias você morre. O dele é bom, agora o seu é ruim. Agora olhe para mim. Aonde é que está a esperança de José? Ele diz assim, ó. Quando você chegar lá, fala a Faraó ao meu respeito. Vou interpretar para você abrir essa bocona que Jesus lhe deu e lhe dá glória. Sabe o que é que José estava dizendo? Ele estava na cadeia dizendo, aquele sonho não é em vão. Tem uma coisa que vai acontecer na minha vida. Não é à toa que eu estou aqui. Não é à toa que eu passei o que eu passei. Tem um propósito sobre isso. Oh, glória ao nome de Jesus. Você não pode perder a esperança. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, e Abraão creu contra a esperança e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Sabe o que Abraão dizia? Estou velho, não dá mais para ter filho, mas a promessa que eu vou ter, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu ainda vou ter um filho, glorificado seja o nome do Senhor. Agora, olha que coisa linda. O copeiro chega no palácio e esquece de José. Não tem gente assim na nossa vida que você ajudou, cresceu e depois passa por você e faz de conta que não lhe conhece, não. Você ainda diz assim, sou eu. Tem uma pegadinha na internet que diz assim, nem assim, nem assim. Né? Ou seja, tem gente que você chega e diz, sou eu. Não sei quem é você não. Eu não sei quem é você não. Mas pai, eu te ajudei. Só que a Bíblia diz que depois de 2 anos, Deus fez ele lembrar. Deus vai fazer pessoas lembrarem de você. Aí a Bíblia diz que o rei teve um sonho. Quando foi que ele lembrou? Quando ele viu a confusão no palácio. Quando ele viu a confusão no palácio, o rei chamou todos os sábios e ninguém sabia interpretar o sonho. Porque no caso ali era terrível. A pessoa tinha que dizer que sonho o rei sonhou. Não era nem da interpretação. E o rei chamou todo mundo e ninguém soube. Aí o copeiro fazia o quê? Servia vinho para o rei. Quando ele chega na reunião, que ele está servindo para o rei, que viu aquela confusão, ele disse, rei, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. É que tem um homem que eu prometi que ia falar dele para o senhor, e eu cheguei aqui, fiquei tão alegre com as vitórias daqui, que eu esqueci dele. Mas tem um homem lá na cadeia, um judeu, o homem é fera, o homem revela tudo. Foi ele que revelou que eu vim aqui. Aí o rei olhou e disse, manda chamar ele. Aí chegaram lá e disseram assim, José, o rei está lhe chamando. Agora olha para mim. E aqui vai uma palavra para as meninas, para os meninos, jovens, quem está no encalhamento profundo, esperando um milagre da parte de Deus. Quando a vitória chegar, se arruma, minha filha, pelo amor de Jesus. Meu filho, se arruma. Tem gente, irmão, que a vitória chega, ele chega tão assustador que a vitória sai correndo. A vitória diz, é doido, ele fugiu do hospício. Se ajeita, irmão, né? A Bíblia diz que quando chegaram para José, olha para mim, José, tem um convite para o rei. Rapaz, me dá um barbeador aí. Deixa eu fazer minha barba aqui.
Me ajeitar para não chegar lá parecendo um lobisomem? Me dá uma água aí, deixa eu tomar um banho. Agora me dá uma roupa. Pega na mão do irmão e diga assim: está surgindo uma oportunidade para você, viu? Agora vá ajeitar esses dentes, vá ajeitar esse cabelo, vá fazer um exercício físico, vá se ajeitar para não jogar fora a bênção que está chegando aí. Eu costumo até dizer que tem uns irmãos que vai evangelizar, que ele vai tão feio que o pecador pensa que ele fugiu do hospício, né? Ele vai todo bagunçado, bate na casa do pecador, o pecador diz: pois não, se eu ouvir falar de Jesus, o pecador já fica com a porta dizendo: se ele se manifestar, eu empurro. Tem que se arrumar, irmão. Todas as coisas para o bem que amam. O rei olhou e disse assim: pois não, meu filho, me disseram que você revela tudo. Agora, quem tem compromisso com Deus não se apossa de dons que Ele deu. Ele olhou e disse: eu não, quem revela é o meu Deus. E outra coisa, o senhor não teve um sonho só não, o senhor teve dois. E os dois sonhos é igual. É porque o negócio é tão sério que Deus lhe deu dois sonhos para o senhor ficar assim perturbado. E o seu sonho é o seguinte: vai ter 7 anos de fartura e vai ter 7 anos de fome. O senhor vai ter que botar um homem. Porque tem irmão que não sabe viver a vitória, né? Ele não sabe, ele só tem que... Eu penso José olhando: o senhor vai ter que botar um homem inteligente, um homem que sabe discernir mistérios, um homem que entende segredos espirituais. O senhor vai ter que escolher um homem para administrar. Quando as coisas forem boas, ele vai usar uma estratégia para estocar trigo, para quando houver a escassez, aí o senhor vai ter comida para o seu povo, e o senhor vai ter comida para vender para o mundo inteiro, porque vai estar todo mundo na prova. Faraó olhou e disse: menino, aonde eu acharia um homem igual tu? Aonde eu encontraria um homem igual você, que tem o Espírito de Deus? Olhe para mim, se tu não entende que as coisas cooperam para o teu bem, tu passa a guardar lixo no coração, achando que está fazendo certo. Olha o que José faz. Quando ele assume o posto de primeiro-ministro, governador, Faraó olhou, pegou a filha do sacerdote e diz: é tua esposa. Ele vai lá, claro, sexo antes do casamento é pecado, e não ter sexo no casamento é pecado. Essa semana eu estava dizendo na igreja que tem gente que quer fazer sexo antes do casamento. É pecado, é fornicação. Agora tem gente que depois que casa quer orar 24 horas. Oh, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. E Deus dizendo: cai para dentro, bestalhado, já está para pode. José faz o quê? Tem uma relação com a sua esposa e gera o quê? Um filho. Quando o menino nasce, ele disse: bota o nome aí, Manassés. O Senhor me fez esquecer tudo que eu passei até aqui. Qual é o problema de muita gente? É que Deus trabalhou, deu a ele um emprego, deu a ele um cargo, deu a ele um carro, e ele fica: mas só Deus sabe o que eu passei, é porque ninguém sabe o que eu passei. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor nada, aquela filha do diabo ainda vai me pagar. Deus é fiel. Vou lhe dizer uma coisa aqui, se você está ligado, dê glória. A melhor resposta é o que Deus vai fazer com você. A melhor resposta é o que Deus vai fazer através de você. Não vai precisar você ficar discutindo com ninguém. Eles vão olhar e dizer igual Salmo 26: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por estes. Ele teve o segundo filho. Bota o nome Efraim. O Senhor me fez ser honrado na terra da minha dor. Vamos fazer uma coreografia aqui agora, viu? E vocês 4 vai fazer parte. Venha, que você é o mais bonitinho da turma, você vai ser José. Vai, irmão, se anima, você vai ser José. Tem que ser rápido, bora, venha correndo. Isso. Vai para mim.
Escute aqui que eu vou lhe dizer uma coisa. Aonde é que a gente percebe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quando Deus começa a fazer aquilo que disse lá atrás. O que foi que Deus disse para ele? Você é José, viu? Faz cara de José. Tem que me ajudar a pregar, irmão. Faz cara de José. Você fez cara de Eliabe. Pelo amor de Deus, me ajuda. José, ó! Deus disse, vai, eles vão se prostrar diante de você. Os irmãos disseram o quê? A gente morre, mas não se prostra diante desse fofoqueiro. Porque para os irmãos de José, José era fofoqueiro. Porque os irmãos de José não valiam nada. E José dizia para o pai o que os irmãos andavam fazendo. Eu não se dobro. Mas todas as coisas para o bem que amam. Passou-se muitos anos, 13 anos. Ele agora já está sentado, vocês em pé. Vocês agora já estão em pé. Vocês agora estão doidozinhos para poder arrumar trigo. Olhe para mim. O bichinho estava numa prova terrível, mas depois da vitória, lindo, maravilhoso. Cruza as pernas, meu filho, bota a banca. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, na hora da prova, chore, se humilhe. Agora na hora da vitória, aproveita, bebê. Sentado. O sonho era que os irmãos iam se Os irmãos chegou e não conheceu o vaso, que o vaso estava bonito. Porque na cabeça dos irmãos o vaso já estava morto. E eles chegaram e fizeram o quê? E aí, cadê? Não aguenta não? Ah, vocês não aguentam? Olha para mim. José olhando aquilo ali, olhe para cá. Toda pessoa que vive a promessa de Deus nunca esnoba. José olhou e disse, é o sonho. É do jeitinho que Deus me mostrou. Quem quer ser profeta agora? Pega na mão de alguém e diga, vai ser do jeitinho que Deus falou. E eles olhando se prostraram. Ah, já passou a vergonha, pode levantar. Ajuda o irmão. Agora olha para mim. Depois que o pai de José morreu, os irmãos ficou preocupados. Os irmãos disseram, papai morreu, agora José vai matar a gente. Nós estamos acabados. Foram lá e disseram assim, papai antes de morrer disse para nós, para dizer para tu não matar a gente. Mentira. Não está escrito em lugar nenhum que o pai falou isso. Eles estavam com medo. Aí José olhou e disse assim, fica tranquilo. O que vocês fizeram foi para o meu mal. Mas o meu Deus cooperou para o meu bem. Para que hoje eu estivesse aqui. Obrigado. Agora venha você. Se tu não reagir com o que eu vou falar aqui, tu não vem para o culto. Vê só teu corpo. Que tem gente que é assim, ele vem para a igreja só a carcaça, a cabeça fica em casa. Olha para mim. Sabe o que José estava dizendo? Se eu não fosse vendido, eu não tinha vindo para o Egito. Se eu não viesse para o Egito, eu não tinha ido para a casa de Potifar. Se eu não fosse para a casa de Potifar, eu não tinha encontrado a perturbada da Potifera. Se eu não tivesse encontrado a perturbada da Potifera, ela não ia fazer uma calúnia. E se ela não fizesse a calúnia, eu não vinha para a cadeia. E se eu não fosse para a cadeia, eu não ia encontrar o copeiro. E se eu não encontrasse o copeiro, não ia ter ninguém para me dizer, dê o meu respeito a Faraó. Sabe o que ele estava dizendo? Todas as coisas cooperam para Deus fazer o que diz. Coloque de pé, por favor. Levante a mãozinha direita para o céu e diga bem forte, diga assim, ó Deus,
me perdoe as vezes que eu não entendi o teu trabalhar, as vezes que eu murmurei por não entender que o Senhor estava agindo. Me ajuda a entender que o Senhor nunca perdeu o controle e todas as coisas estão cooperando para o meu bem. E a minha maior esperança não é as vitórias da terra. A minha maior esperança é que eu vou morar no céu. Ela é maravilhosa. Coloca a mãozinha no coração. Fecha os olhos. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Pode adorar que vai ter cura, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Se você pode abraçar alguém que está do teu lado, abraça essa pessoa e diga assim, ó: não era para você estar aqui. Diante de tudo que você já passou, não era nem para estar vivo. Diante das dificuldades que você atravessou, não era para estar nem de pé. Mas no céu tem um projeto assinado com teu nome. E enquanto esse projeto não se cumprir, ninguém te mata, ninguém te fere, ninguém te destrói. Enquanto o projeto não se cumprir, não tem feitiço, não tem inveja, não tem calúnia, não tem fofoca. Eu estou te mantendo de pé para poder viver o que eu planejei. Há uma glória de Deus aqui invadindo a casa, aproveita. É porque tem promessa, porque tem propósito. É para o meu projeto, não é porque você é esperto. Você não sobreviveu porque é esperto. Foi eu que mandei meu anjo lá. Foi eu que te guardei, foi eu que te livrei, foi eu que te levantei e te levantei para o que eu vou fazer. Segura os instrumentos. Todas as coisas
nada, absolutamente nada, altera o projeto que Deus fez e desenhou ao seu respeito. Nada. Ela mandou não é mérito. Você falhou que não foi brincadeira nesse processo, mas a graça te alcançou, a misericórdia te alcançou e cooperou. Você está mais experiente, você agora tem experiência para contar, e coisas maiores Deus vai fazer. Eu preciso fazer duas coisas aqui essa noite. Entrego o microfone. Duas coisas. Primeira coisa, olhem para cá. No dia que o desânimo bater na tua porta, se agarra na promessa. Diga: eu tenho uma promessa. No dia que o vento te balançar, diga: eu preciso estar firme. Eu tenho que ler mais a palavra porque eu preciso estar firme. E toda vez que as circunstâncias disserem não tem jeito, lembra da esperança. Eu sei que Deus vai agir. Eu sei que Deus vai agir. E toda vez que você vê que sua fé está enfraquecendo, vá para o culto. Vá para o culto. Vá ouvir a palavra, porque a palavra gera fé. A palavra aumenta a fé. Vá para o culto. Vá para o culto. E eu quero nesta noite. Eu digo sempre que quando eu faço isso eu não gosto de fazer, mas faço toda vez que Deus me manda. Eu não tenho medo de fazer o que Deus me manda fazer. Aqui tem pessoas aqui esta noite que Deus tem um projeto lindo, mas não está fácil ficar de pé. Não está fácil resistir. Não está fácil ir até o fim. Mas Deus lhe trouxe aqui para dizer: eu vou renovar hoje. Não só a promessa, mas eu vou renovar suas forças. Porque o que eu vou fazer através de você vai abençoar muita gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rapidinho. Você que precisa e ouviu a voz de Deus e precisa hoje sair daqui animado. Eu tenho uma promessa e eu não posso desanimar. Eu preciso de força. Saia do seu lugar agora e vem aqui. Mas não fica pensando duas vezes não, que eu não vou te adular para receber vitória não. Vem rápido. Venha. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade para minha vida. É uma promessa antiga, desejada, tão sonhada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. Eu estou sentindo que está chegando. Você não pode desanimar não, rapaz. Você não pode desanimar não, moça. Tem gente para vir ainda, eu estou te dando tempo. E se você pode se prostrar diante de Deus, faça isso, não é obrigado. Se você não pode dobrar o seu joelho, fique em pé. Mas se pode, se prostre diante de Deus. Porque o céu está dizendo para pessoas aqui esta noite: você não pode desistir, porque o que eu vou fazer é maior do que você imagina. Há uma presença de Deus aqui.
Sabe o que é que o céu me diz? Diga para eles que os homens podem esquecer o que falou, mas eu, o Senhor, não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu sou capaz de demover reis, eu sou capaz de cair, fazer cair impérios, eu sou capaz de matar e de ferir, mas a minha palavra eu mantenho de pé. Abra a boca para dar glória que o céu liberou vitória. Abra a boca para dar glória que o céu liberou azeite, unção. Assim diz o Senhor: eu te fiz chegar até aqui, não foi para desistir. Eu fui lá e te salvei, não foi para desistir. Eu investi em você, não foi para você ficar ouvindo outras pessoas. Eu que vou cuidar de você. Na calabácia. Abra a boca para glorificar, para ser batizado. Abra a boca para glorificar, para receber batismo com o Espírito Santo agora. Abra a boca para glorificar, para receber cura divina agora. O céu acabou de me dizer que está curando gente aqui nesta noite, na alma, no corpo e no espírito. Libera perdão, libera perdão, libera perdão. Foi eu que permiti, mas eu não deixei te matarem. Libera perdão. A igreja estenda as mãos, os pastores, obreiros estendam as mãos. Quem está aqui de joelho, curve a sua cabeça. Bem baixinho os instrumentos, bem baixinho. Deus, aqui na frente tem dezenas de vasos que o Senhor fez uma promessa, e muitos aqui a esperança já estava fraquinha, a fé já estava fraquinha, mas o Senhor marcou esse encontro aqui hoje para mudar a história. Toca nessa irmã agora. Toca nesse irmão agora. Faça ele lembrar da promessa que o Senhor fez. Faça a memória dele ativar aquela palavra profética que foi liberada. Toca agora, Senhor. Deus vai fazer você lembrar da palavra. Deus vai fazer você lembrar da profecia. Deus está fazendo pessoas que estão aqui de joelho lembrar da revelação. Lá daquele dia que você foi naquele lugar para me adorar, e eu usei o meu vaso e te falei, você esqueceu, mas eu não me esqueci, e eu vou fazer você lembrar, para sentir o que sentiu naquele dia. Deus está lembrando alguns aqui agora.